Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e esse é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu tenho o prazer de falar com a médica, psiquiatra, doutora Fátima, que conhecida em Lençóis Paulista e região. Doutora, um prazer enorme ter a senhora por aqui. O grande prazer é meu. Eu até parabenizo você, a equipe da Unimed, por estar com esse programa Unimed e Você. E também um alô aos ouvintes, agradeço. E mais uma vez estaremos com a intenção de passar muito material relevante, interessante para todos. Ótimo, muito obrigado, doutora. Lembrando, pessoal, que esse e outros vídeos do programa Unimed e Você é possível acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutora Fátima, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza, vai ser um dos melhores bate-papos que nós tivemos aqui. Doutora, e sempre a gente começa a nossa introdução perguntando um pouquinho do currículo do nosso entrevistado. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como que a Fátima, a jovem Fátima, teve tão a bom ideia... ouvir isso, tão bom, teve inspirador. A ideia... Sim, com certeza, sempre será a jovem Fátima. Teve a ideia de se tornar doutora Fátima. E pergunto mais, como veio a ideia da psiquiatria? Em um mundo onde tínhamos os manicômios, onde as pessoas eram tratadas, quem tinha uma doença mental era tratada como louco. Conta um pouco pra gente da história da senhora. Bom, Flávio, gostei dessa jovem Fátima. Faz tempo da jovem Fátima. Mas realmente, quem pergunta, eu gosto de contar, porque eu saí de uma cidadezinha pequena, 3.000 habitantes, não tinha nem no mapa. E passei na Unesp, né, já uma faculdade, ainda não era universidade. Ela virou universidade enquanto eu estava na faculdade. Isso também foi interessante para mim, de uma faculdade passar para a universidade, na Unesp. E fui para ser pediatra. Era um sonho de criança, eu tinha uma tendência de querer sempre cuidar de quem estava com algum ferimento, né? Mais interessante que eu também parava pessoas que passassem em frente de casa para ouvir a história de vida delas. Olha só. Então, realmente eu tinha, mas nunca imaginei que isso ia se tornar um dos motivos para eu fazer a escolha que fiz. Entrei para fazer pediatria porque o meu pai tinha um primo irmão como docente da Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. Então, vamos dizer, já era um rumo traçado e muito bem traçado para mim, onde eu já teria um consultório na capital. Bom, e realmente comecei a faculdade pensando em fazer pediatria. Os 2 primeiros anos de faculdade, como a grande maioria, são básicos, né? Nós temos matérias, então nem dá para pensar. Então, no 3º ano, eu já comecei assim, a me interessar ou procurar ter mais interesse naquilo que eu pensei em fazer, pediatria. Mas eu comecei a perceber, porque no 3º ano você começa a ter tanto as aulas como o acesso pequeno às enfermarias, né? Então, naquele tempo, nossa, não é hoje como é uma cidade universitária. Nós tínhamos o hospital antigo, que era, vamos dizer, a coisa montada, pronta. Nós tínhamos o início das construções, que hoje, aquilo lá, eu me perco, né? Então, eu percebia que, quando eu ia na enfermaria de pediatria, eu saía preocupada. Eu saía com aquele pacientinho, aquela criança que não sabia explicar o que estava sentindo e que ali ficariam outras pessoas e não eu. Eu queria estar podendo ficar lá para cuidar daquela criança
que estava ali internada e por problemas graves. Então, isso me pegou. Falei, meu Deus, vou ser pediatra? Não está fácil, né? E no 4º ano, a gente tem, do 3º em diante, a gente vai tendo assim mais informações, tanto mais aulas, né, cada vez com mais especialidades. Então, quando foi no 4º ano, aliás, um marco muito importante para mim, eu comecei a ter aulas de psiquiatria. Mas, durante as aulas, também nada me tocou, porque a história naquele tempo da psiquiatria, pelo menos na Unesp, era lá de 1800 e bolinha, na época que Dom João VI chegou no Brasil, com a Maria Louca, que fizeram o primeiro manicômio no Brasil, que é Dom Pedro, em Santos. Então, por enquanto, nas aulas, eu estava assim, vendo mosquito passar, porque não tinha nada de interesse. Mas, quando nós fomos para conhecer o doente, porque eu nem imaginava, nunca tinha visto louco em Cabralha, nem pensar, né? Se tivesse, ninguém sabia, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E nós fomos, então, no manicômio, o Cantídio de Moura Campos, que é em Pardinho, que fica até hoje. Hoje é um excelente hospital, de uma infraestrutura e de uma equipe multiprofissional. Os pacientes são assistidos até pelo ginecologista, se precisa, por um cardiologista, se precisa. Então, eu fico feliz, eu tenho amigos que fizeram a residência lá, eu tenho colegas, amigas psicólogas que trabalham lá, né? Então, aquilo horrível, porque quando eu fui no manicômio, então as aulas não me interessaram. Quando eu vi o manicômio, em que, é triste falar isso, mas eu vou ter que falar para você, até para quem estiver ouvindo, saber que eu falo que a psiquiatria veio de carroça. Ela foi uma das últimas especialidades médicas a serem reconhecidas. Mas hoje ela está no topo, e hoje nós vamos mostrar aqui. Então, eu comecei, meu Deus, o que nós vamos ver aqui? Então, nós tínhamos que espreitar, a palavra é bem essa, espreitar pelos buraquinhos de uma grade que dividia nós que estávamos aqui, os familiares que iam ver o paciente, os colegas médicos, psiquiatras, da turma doente, muito doente, que eu ainda não sabia que doença era aquela, né? Nunca tinha visto, nunca tinha tido contato. Então, eu espreitei, aquilo foi horrível, Flávio. Foi chocante. Não foi aquele momento da minha decisão. Mais uma vez, eu peço desculpas, porque eu sei o que me fez escolher psiquiatria, que logo vocês vão saber. Mas, naquele momento, foi chocante. Eram mulheres e homens juntos, todos se lambuzando dos pés à cabeça, das próprias fezes, da urina. E ali eles ficavam, gemendo, a grande maioria sentado, outros agitados, e eu nem gostava de ficar olhando aquilo. Eu parava um pouco, daqui a pouco eu dava outra olhadinha e ficava pensando, meu Deus, mas é isso que é tratamento psiquiátrico? Então, eu saí horrorizada de lá. Era um depósito de seres humanos. Não era um hospital. O manicômio era isso. Tem a história de Barbacena, né, que ficou muito famosa, tem filme, tem livros, né? Uma jornalista descobriu o horror que era aquele hospital. Nem tanto, não era tanto como Barbacena, que aquilo era realmente um depósito. Mas, naquele dia, foi a impressão que eu tive, tá? Mas, depois disso, então, era a aula que não me interessava.
aquele lugar horroroso que eu ainda não conseguia visualizar, porque estavam todos marrom, né? Marrom, triste, chocante. Então, eu saí de lá também com um ponto de interrogação: o que é isso? O que eu estou estudando aqui na faculdade de medicina? Né? Porque eu achava que ia ser tudo muito... Quando menos espero, nesse mesmo ano, no 4º ano, era a época que, além das aulas, nós íamos ter contato, e a gente sabia, contato com o psicótico, que aí todo mundo da classe, nós vamos conhecer o louco. Aí eu pensava, mas o louco lá junto, todo sujo, daquele jeito, então eu já estava assim inquieta para saber como seria aquilo. De repente, como nós éramos em 100, aliás, em 90, nós éramos divididos em grupos para algumas aulas, principalmente aulas práticas, né? E chegou esse louco. Mas ele chegou chegando e sem avisar. E nós achávamos que era um outro professor novo, que estava entrando naquela sala de 25 alunos totalmente desconectados. E nós é que ficamos esperando o que aquele professor novo teria para nos falar. De repente, ele começou a ficar assim, bem como eu estou olhando. Né? Eu fui convidada a vir aqui, disseram que iam fazer perguntas para mim, aí nós... Gente, é um paciente psiquiátrico! Foi nessa hora, Flávio. Foi nessa hora que eu ficava com os dois extremos. Aquele todo marrom, junto com aquele bando de pacientes totalmente isolados, desconectados, desorientados, delirantes, psicóticos mesmo, na loucura. E, de repente, eu vejo na minha frente uma pessoa que eu posso dizer, como nós, uma pessoa que chega a falar, e aí, eu vou embora e vocês não vão fazer pergunta nenhuma para mim? Eu não perguntei nada, niente. Quis realmente conhecer o que é que estava na minha frente. E aí, o que aconteceu? Eu me apaixonei por essa doença, por essa especialidade que eu falava, eu posso ser médica desse paciente que, como ele, esteve naquela coisa misturada com as suas fezes, urina, e todo mundo ali, que, claro que recebia um remédio, porque ele saiu dali. E super inteligente. O esquizofrênico paranoide é inteligente. É o Coringa do Batman. Só que ali ele está com outras características que faz dele esse papel interessante. Sim. Mas eu te pergunto, alguém descobre o que o Coringa planeja? Nunca. Ninguém. Eu nem posso o falar Batman. que eu sou fã de quadrinhos e Isso. filmes e nem nunca o Batman, ninguém descobre. Nem o Batman. Exato. Só por bênçãos é que aparece alguém e descobre, salva alguém e tal, mas nunca ninguém descobre os horrores que ele faz. Muita maldade. Agora, isso é o que botaram no filme, né? Uma coisa para chamar atenção. Sim. Mas eu amo, posso, vamos dizer, ser totalmente espontânea e me declarar, Flávio, vamos dizer, eu amo tratar do esquizofrênico. Que bacana. Ele, fora de crise, ele é sensível, ele é inteligente, você tem uma conversa super inteligente, você tem uma relação interpessoal muito rica, e eles são gratos, porque
nós vamos falar, eu prefiro falar um pouquinho depois, porque eu nem falei da minha formação, né? Eu já fiquei tão Vamos seguir, que esse bate-papo está maravilhoso. Entusiasmada porque eu escolhi e continuo falando. Eu lembro que eu falei muitas vezes aqui, porque quando eu cheguei em Lençóis, o pessoal queria mais era me ver de costa. Gente, tem uma mulher aí que trata de louco. Deve ser mais louco do que os pacientes, né? Mais louca do que os pacientes. Mas eu sei que eu fiz a diferença, né? Graças a Deus, porque o pessoal, eu falo que a população de Lençóis ainda não tem conhecimento de quantos esquizofrênicos tem na cidade. E que você pode estar ao lado de um no seu trabalho, e ele pode ser até o líder. Nós temos muitos pacientes que nós conseguimos o benefício daqueles incapacitados e até aposentadoria, que por conta desse dinheiro é que bancam a família. Quer dizer, olha a diferença de história. Eles saíram das moradas de Paiva, Teresa Perlatti, Hospital Espírita de Marília, Garça, quando souberam que eu tinha trazido a USP, que já estou passando, hein, de Ribeirão para cá. Mas voltando. Então, eu terminei a Unesp com duas intenções. Pediatria, para não frustrar a minha família. E o meu primo, que estava me aguardando lá. E eu não podia deixar de prestar psiquiatria. Eu nem sabia como, porque eu não aprendi na Unesp como tratar do paciente. E o que eu teria nas mãos para fazer o tratamento, que para mim é ser médica, né? Fazer um tratamento humanizado, como eu ia tratar desse tipo, mas aquilo me atraiu, aquilo me trouxe curiosidade, que é o que nós médicos precisamos ter, para conhecer a doença, para querer tratar, para fazer ele mudar de vida. Aquilo me deixou, assim, impressionada e, mais uma vez, apaixonada. E prestei. E fui feliz, sou feliz pela escolha. Eu já estava na Escola Paulista de Medicina com o meu primo, por um mês, fazendo pediatria. Quando recebo... Aliás, eu não fiquei sabendo, certo? Porque não dava tempo nem de ficar vendo jornal, de saber se eu passei, se eu não passei. E, de repente, fui chamada pelo diretor na época, a Escola Paulista de Medicina, e atualmente a Unifesp, que me chamou, acho que por eu ser a prima do Dr. Dalton, né, Pereira, que era o docente da pediatria, muito conceituado, muito respeitado. Então, eu fui convidada para ir para a diretoria do reitor. Nossa. Sabe quem ele era? Irmão do Manuel da Nobre, que era da Praça Nossa. Olha só. Eu digo que se você perguntar alguma coisa para mim, nós vamos longe, porque eu tenho história. Vamos. Aqui a ideia é essa, contar histórias e levar conhecimento para as pessoas. Nem que passar para a madrugada dele. Não, fique em paz, vamos bater papo. E ele disse para mim, né? Eu estava assustada, porque ele está me chamando. Como é que você explica escolher duas especializações e prestar residência? Para entrar na residência. Pediatra ou psiquiatra? O que tem a ver em comum? Eu falei, nada. Só que um eu escolhi por obrigação, né? Para satisfazer a minha família, como eu disse. E o outro eu não poderia me trair, né? Era o que realmente eu desejava fazer. E ele, eu agradeço até hoje, me deixou que eu fosse para Ribeirão Preto, porque ele falou, menina, você entrou na USP de Ribeirão, eu não posso deixar você aqui, você tem que escolher agora, ontem, do que você vai fazer da sua vida. Porque a escolha, você sabe, a escolha do trabalho, sim, do que você quer fazer. E eu fiz bem, hein? Eu escolhi aquilo que eu amava e amo fazer.
Esse é o segredo. Você deve trabalhar com o que você gosta, com o que te dá prazer. Né, Murilo? Isso é o segredo. E foi isso que me levou. Ele me deixou eu ficar uma semana em Ribeirão. Eu tinha um grande amigo, uma turma na minha frente na Unesp. Ele me deixou, ele ficou super feliz. Nossa, eu tive uma acolhida, me recebeu super bem e falou de cara, olha, você vai ficar conosco aqui. E deixou o flat dele para mim. Falei, mas como? Todo arrumadinho. Não, eu me viro com os meus amigos. Você vai ficar aí para poder ter lugar para voltar para casa, ficar descansada, que você vai passar por tudo. E realmente eu fui saber o que eu montei aqui. Eu vi que aquilo que eu não imaginava. Quer dizer, você já pensou você escolher uma especialização que não tinha porquê e muito coragem de fazer, se você não sabe nem como vai ser? Porque, de repente, tinha na minha frente como tratar de um louco, ou vamos pôr, de transtornos psiquiátricos, né, de portadores de transtornos graves Sim. de psiquiatria, porque os menos graves estavam no consultório. Agora, ali eram pacientes graves no 3º andar do HC da USP de Ribeirão. 3º andar é a enfermaria de psiquiatria. O ambulatório de psiquiatria fica no térreo. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Fica no térreo do HC. É por cores. Junto com todos os outros. Quer dizer, não havia estigma, não havia preconceito, não havia diferença do paciente psiquiátrico com qualquer outro paciente. Ele tinha uma enfermaria no Hospital Geral. Eu fiz isso aqui. Que legal. Internava pacientes, não em crise, mas pacientes, na grande maioria, depressivos ou com transtorno de estresse, que nós vamos falar sobre isso hoje, no Hospital Geral. Durante 26 anos. Uma vida. Uma vida. Cheguei até a precisar do promotor para mostrar que quem tinha razão era eu, porque essa psiquiatra chegando, ainda interna paciente psiquiátrico no Hospital Geral. Mostrar que quem tinha razão era a ciência, né? Exato, não era a pessoa. Exato, eu tinha tudo. Sim. Eu tinha um dossiê, né, de leis, porque eu vim com a reforma psiquiátrica. Né? Bacana. Então, eu internava no Hospital Geral. Então, lá era isso, terceiro andar, depois o Hospital Dia, o nosso famoso ambulatório de saúde mental e o Hospital Dia. Eu trouxe essa ideia e a experiência da USP de Ribeirão, onde eu fiquei 3 anos, porque a minha formação foi de 1975 a 1980. Sou da 13ª, olha o número. Turma da Unesp. E fiquei 3 anos, 2 anos de psiquiatria clínica e 1 de psicoterapia. Eu sou psicoterapeuta. Bacana. Tanto para grupo como individual. Então, lá nós tínhamos o ambulatório e a enfermaria no próprio hospital. Tínhamos o Hospital Dia, que ficava na cidade, e a emergência. Sim. Tudo junto. Só o Hospital Dia, que era um serviço separado. Era um prédio grande e lá nós ficávamos. Nós tínhamos, eu estava pensando nisso esses dias, cadê preconceito? Cadê medo? Medo de quê? Medo por quê? Nós fazíamos as refeições junto com os pacientes no Hospital Dia. Olha só. Nós fazíamos educação física, exercícios, junto com os pacientes, porque nós éramos em 10 residentes. Então, residente, você já tinha que ser psiquiatra no 1º ano. Junto com as aulas, com a supervisão, você já tinha, porque era você que tocava a enfermaria, o ambulatório, o Hospital Dia,
a emergência, né? E a minha experiência no Hospital Dia foi muito rica, porque ali a gente andava junto com o paciente. Nós fazíamos as psicoterapias, as consultas clínicas e almoçávamos lá junto com eles na mesma mesa. Não era horário de paciente fazer sua refeição e depois da equipe. Não, era junto, né? Então, esse relacionamento, para mim, ficou assim, quando eu vim para cá, tão claro que não tinha diferença. Sim. O paciente psiquiátrico é como qualquer um de nós, com os mesmos direitos, até com uma vantagem de ser visto, ouvido, respeitado e ter garantido os seus direitos, porque eles são esquecidos, discriminados e por tantos e tantos anos, como o Flávio lembrou, foram tratados como bicho. Como bicho. É difícil falar, mas como bicho. Eu falo porque agora eu sei que aqui não tem mais bicho. Porque eu tenho a certeza de quantos 1000 pacientes nós tratamos e trouxemos para a vida real de qualquer outra pessoa, feliz. Sim. Que você cruza na rua e não sabe. Só eu sei porque quando eles me veem, eles me chamam. Sim. Oi, doutora, está lembrando de mim? Né? Não, mas que legal, que história. E a senhora também foi professora universitária. Isso. Quando eu cheguei aqui, porque eu saindo de Ribeirão, de uma megalópole, né? Uma grande cidade, você sabe que psiquiatra tem de monte em Ribeirão. Era muito comum nós sairmos para o final da tarde ou uma noite, a gente se reunia, e todo mundo, mesmo com outros colegas que faziam outras especialidades na USP, Ribeirão, então tinha ali cardiologista, né, residente de cardiologia, de qualquer outra especialidade. Gente, me desculpa, está na hora da minha terapia. Então, eu vim de Ribeirão, onde psiquiatra era bam, bam, bam. Era agora, na época, reconhecido como fazendo parte de qualidade de vida, fazer psicoterapia para resolver seus conflitos internos, interiores, individuais, não tinha vergonha, era médico precisando procurar ou um psicólogo ou um psicoterapeuta, né? Quer dizer, como no caso meu, psiquiatra clínica e psicoterapeuta. Era lindo sair de um grupo, de uma reunião para fazer sua psicoterapia, estava cuidando de si mesmo, do autoconhecimento, e com isso ter uma melhor qualidade de vida, tirar proveito do que escolheu, fazer um bom trabalho, ser um bom médico, né? Porque faz parte, você só se autoconhecendo é que você vai se prevenir de coisas que podem te trazer consequências ruins e de fazer melhor aquilo que você escolheu fazer, né? De fazer melhores escolhas, vamos dizer isso. Perfeito. Ótimo. E na época que você disse que eu dei aula, então, chegando aqui, com essa coisa da médica louca que veio para tratar dos seus loucos, eu dei aula, eu dei uma palestra, e gostaram muito e me chamaram, me convidaram para eu dar aula para a turma de psicologia, e fui feliz que eu dei aula de neurofisiologia e psicopatologia, que eu comento com meu grande amigo neurologista, que as duas são irmãs. A psicopatologia, quer dizer, os sintomas psiquiátricos aparecem quando a neurofisiologia cerebral não está bem. Os neurotransmissores, as aminas cerebrais, hipotálamo, tálamo, hipófise, sistema límbico. Estou falando coisas, né, estranhas. Técnicas. Mas, olha, o cérebro é uma coisa maravilhosa que só pode ser coisa divina. Sim, sim. Né? Nenhum computador chega perto. Né? E eu digo, quando isso não vai quimicamente bem, por conta, claro,
do modo de ser da pessoa, de motivos exteriores estressantes, aparecem os sintomas, que é a psicopatologia, né? Que foi o que eu dei. Então, era muito interessante, porque eram as mesmas turmas, então eu juntava para falar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu mostrava os sintomas, a psicopatologia e a neurofisiologia, e mostrava, olha aqui, olha que o sistema límbico é o lugar que ficam as emoções, né? E aí eles transmitem, como fosse assim, se comunicam com o hipotálamo, com a hipófise, e aí é que faz uma bagunça do pescoço para baixo, né? Os hormônios, né? Serotonina, noradrenalina, mexendo com todos os nossos órgãos. E aí aparecem os sintomas, que a gente diz que muitos vão procurar o gastroenterologista e muitos outros istas, porque tem sintomas psicossomáticos. Na verdade, a causa é psiquiátrica, mas acaba virando uma gastrite, uma cardiopatia, né? Então, ou ainda são sintomas psicossomáticos, que aí eles são dirigidos para um tratamento especializado, ou acabam mesmo tendo uma doença clínica, por não terem cuidado, por preconceito, não foram buscar ajuda com a psicóloga, com o psiquiatra, e acabaram adoecendo. Que vantagem Maria leva? Não cuidou, né, da mente e o corpo adoeceu. Por preconceito. Exato. Né? E o antigo, eu digo que os ditados antigos estão cada vez mais na moda. Né? Quem não cuida da cabeça, o corpo padece. Verdade. A indústria farmacêutica está, assim, enriquecendo mais um pouco, investindo nos remédios e nos visitando. Então, a gente recebe hoje laboratórios que só visitavam cardiologistas, oncologistas, reumatologistas, estão passando pelo psiquiatra. Olha só. Estão mesmo. Eles estão ganhando, mas nós também estamos, e muito mais os pacientes. Sim, que hoje, para quem não dúvida. tinha remédio, o remédio apareceu depois da Segunda Grande Guerra, né, por conta do transtorno de estresse pós-traumático dos soldados na Guerra do Vietnã. Eles chegavam ou sem perna ou sem cabeça, adoecidos, loucos, porque enquanto estavam lá, mataram, mas não só soldados, mulheres, crianças. Foi daí que nós temos no CID-10 o mais parecido com o que nós vamos falar hoje, daqui a pouco, que veio realmente, depois da Grande Guerra, com o quadro que os soldados apresentavam. Um quadro bem sindrômico, por conta da culpa, porque na hora matava sem saber até que estava, porque ou matava ou morria. Sim. Né? Então, a coisa do momento, a impulsão, a obrigatoriedade fazia com que ele matasse. Mas, quando ele voltava, ele adoecia. Então, tinha o hospital para os soldados, né? E aí foram diagnosticados muitos com esse transtorno psiquiátrico, muito parecido, muito grave, muito parecido com o Burnout, pessoal, que nós vamos falar aqui hoje. Perfeito, doutora. Da CID-10. Então, a gente já vai começar um pouquinho a entrar no... Já foi uma palestra maravilhosa. Agora a gente vai entrar um pouquinho, doutora, a gente vai falar sobre o estresse. A nossa vida hoje em dia é uma loucura, uma correria. Eu tive pela minha. E acorda muito cedo, e daí é filho na escola, e pega filho na escola, e vai visitar um cliente, e leva filho nisso, naquilo, e vai, e daí chega em casa, tem que fazer isso, fazer aquilo. E parece que falta tempo nas 24 horas do dia. E isso não é só a minha realidade, é a realidade da maioria das pessoas. Lógico, situações diferentes, mas a realidade de correria é a mesma com a grande maioria das pessoas. E vem desencadeando uma coisa que todo mundo fala, o estresse. O estresse é muito alto por conta da correria, por conta disso, por conta daquilo. Afinal de contas, o que é o estresse, doutora? Então, primeiro,
nós falamos no início. Você gosta do que você faz, com certeza, Amo, né? Estou amo. vendo aqui, né? Estou vendo seu semblante, seu sorriso. Isso já é uma grande vantagem. Você dá conta de tudo isso aí e corre leve, mas quando chega no fim do dia, missão cumprida, estou feliz, chega em casa, esposa, Exatamente. filhos, e tudo isso é gratificante. Então, veja bem, nós temos o estresse vital. Nós precisamos ter aquilo que nos empurra, que nos faz dar conta de tudo que nós temos de obrigação nas 24 horas do dia. Você já pensou ser vamos botar um apelidinho aqui, um songamonga, é isso? Né? Aquele que não tem motivação, não tem, pode ser até que teria que estar nos procurando, né? Mas são características de personalidade, né? Tem pessoas que é mais devagar, quase parando, tem aqueles que nos deixam de cabelo branco, né? Talvez esses sejam mais felizes, né? Mas não tem dúvida que o estresse acabou, esse nome estresse, acabou, em alguns casos, ficando banalizado, né? Antigamente, ou vamos dizer, há pouco antes desse tempo, falava, eu ando nervoso. Eu ando nervoso. Bom, mas estar nervoso é uma coisa normal, né? Até os cachorrinhos ficam irritados, nervosos, os gatinhos, né? Imagina o ser humano. Então, tem coisas que são normais, Flávio. Então, tem o estresse necessário, vital. Então, quando eu vou dar uma palestra, né, tem aquela ansiedade inicial, o chazinho, a água, você imaginando como vai acontecer. Senão, isso aqui seria uma coisa chata, né? Tomara que não esteja sendo. Então, isso é que nos motiva, nos empurra. Então, ele ainda não é patológico. Ele se torna patológico. Então, você chegar cansado em casa é normal, tá, Flávio? Porque, Ótimo. é claro, você deu conta, né? Mas você deu conta, porque você ama o que você faz. Senão, eu não estaria aqui, nós nos encontramos na horinha ali na entrada, juntinho, parece que tínhamos marcado encontro, né? Então, isso nos motivou. Nós demos conta do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Quando o estresse já é patológico, talvez você não estivesse aqui e teria dado uma desculpa. Talvez eu não estivesse aqui. Estaria mal, ou você mal, e não estaríamos aqui junto, ou o Danilo. Então, quando o estresse é patológico e precisa de tratamento, é quando ele está atrapalhando o seu dia a dia, ou você já não sente mais a mesma motivação, você só se sente. Aí esse estresse, esse nervosismo, que no início parece que é uma coisa que seria essa né, a característica do paciente estressado, aquele agitado, irritado. Não. O estresse, quando já é patológico, ele te paralisa. Você acaba não dando conta das suas obrigações. E o cansaço que você chega em casa não é de que você cumpriu a sua missão, é que você deixou de fazer algo importante. Então, é de frustração. E esse estresse, se continua e não vai procurar, como eu digo, né? Infelizmente, eu estou aqui há 38 anos, né? Ainda escuto, eu falo, gente, mas não era para estar escutando isso. Por que demorou tanto para procurar tratamento, né? Como nós já falamos no início, uma coisa que seria tão fácil resolver, a pessoa prefere ignorar, que a gente chama de negar. A nossa cabecinha é muito inteligente, então ela prefere negar do que reconhecer que ela está doente. Então ela prefere negar, não, estou legal, bicho, estou bem, está tudo jóia. Mas quando ele chega em casa, pelo menos para ele mesmo, ele vê e conta que ele não está bem. Ele deveria estar contando ou para um amigo ou para um padre para ser encaminhado, né? E o estresse,
é confundido também. Estresse e ansiedade é a mesma coisa. Então, a ansiedade vital é aquilo que nós comentamos. Sim. E ansiedade, estresse, Flávio, seria como uma febre. É um sintoma, ele pode aparecer como um sintoma. Tem o quadro de ansiedade generalizada, tá? Mas ele pode aparecer como sintoma. A febre pode estar tanto num estado viral, como num estado já de infecção ou de uma emergência cirúrgica. Então, febre pode aparecer em vários quadros. Do mesmo jeito, o estresse, certo? Ele está presente em várias doenças, das 100 doenças psiquiátricas que nós temos no CID-10. 100. E, Não doutora, falando ainda do estresse, e como a senhora já disse logo na sua apresentação, que situações mentais não tratadas acarretam outras doenças, as psicossomáticas. Estresse, essa ansiedade não tratada, pode acarretar outras doenças? E se sim, quais são as mais comuns? Como eu comentei, acontece, né, de colegas meus, amigos, enviarem de volta ao paciente que ele não tem nenhuma doença, mas é muito comum já aparecer uma gastrite. Imagine alguém com essa ansiedade, começa a se queixar que tem azia, né? Ou já vem com refluxo, né? Então, ele já tem uma gastrite. Se for um estresse agudo, né? Aconteceu alguma coisa grave na família, perdeu o emprego ou perdeu alguma pessoa querida, o estresse é intenso e a pessoa não cuida, pode virar numa úlcera, Olha só. né? Numa gastrite já que sangra e que precisa ir para uma cirurgia. As doenças atópicas, que realmente acontecem com mais frequência, as doenças reumáticas, né? O lúpus eritematoso sistêmico. Olha só. São muitas doenças que são, na verdade, de causas psiquiátricas, mas as consequências só que estão vindo a ser tratadas. A própria cardiopatia, né? Quantos morrem de infarto e todo mundo... mas tão jovem, não ia no cardiologista, não tem história na família, não era hipertenso. Eu tenho uma grande amiga, cardiologista, e que eu costumava a dizer, bom, como eu digo para meus pacientes, de doença psiquiátrica, os pacientes sofrem a doença judia, mas não mata. Me engana que eu gosto. Porque quando o estresse vem de forma aguda, brutal, como eu disse, depois de um trauma, né? Nossa, eu quando cheguei aqui tive uma história muito triste de paciente envolvendo com colegas de saúde. E a pessoa, na hora, não sabe lidar, porque, olha, a doença tem as características individuais de cada um. Alguns suportam traumas assim, outros já não. Outros veem a mesma coisa que você, mas tem uma reação mais difícil para ele, complicada. Então, uma pessoa pode ter um infarto por um estresse tão extremo que as carótidas têm as veias, as artérias. As artérias têm uma compressão brutal e, no momento, tão grande que ele infarta ali. E claro que ele vai estar infartando num lugar que não vai ser no hospital, porque ele não está indo consultar com o cardiologista. Sim. Ninguém sabia que ele tinha nada. E, de repente morre de infarto.
Mas eu digo que não era um paciente psiquiátrico, porque se ele fosse, ele não teria morrido, certo? Então, Sim. os pacientes que estão ali, eu digo, se vocês continuem como estão bem, vocês não vão morrer do infarto, de tantas outras doenças que tem gente morrendo aqui, e porque vocês estão aqui se tratando, né? Entendi. Então, na dermatologia, nos nossos encontros de saúde mental, a gente juntava sempre psiquiatria e uma outra especialidade. Bacana. Porque todas as outras doenças, dermatológicas, gastroenterológicas, reumatológicas, tem algumas especialidades que ainda tem mais comum. Tem a ver, ginecológicas até, tem a ver. Então, nós tratamos também uma época com o geriatra e a psiquiatria. Então, imagina a pessoa idosa que já vem carregando problemas psiquiátricos e não se cuidou. Como é que vai ser esse idoso? Sim, Né? verdade. A qualidade de vida dele, os sintomas que ele tem. Chega uma hora que o corpo não aguenta, né, doutora? Sim. E prevenção. É possível prevenção quando a gente fala de estresse? É possível que esse estresse vital, essa adrenalina que é comum e necessária, como que a gente consegue prevenir para que ela não seja exatamente, doença. não se torne uma doença, uma Então, patologia? hoje nós já falamos aqui de qualidade de vida. Nós precisamos procurar qualidade de vida. Então, não é só trabalhar. Nós precisamos trabalhar, né, Flávio? Sem dúvida. Tem uma piadinha, nós somos bonitas, mas não nascemos ricas. Exato. Mas mesmo os que nascem ricos, eles têm, claro, que fazer acontecer alguma coisa, eles são empresários, então o trabalho faz bem, ainda mais como nós dissemos aqui, se você escolhe uma coisa que você gosta, né? Se eu tivesse num escritório, na frente do notebook, assim, eu já estaria, talvez, numa clínica psiquiátrica com alguma patologia grave. Então, a gente tem, por isso eu digo do autoconhecimento. Procure logo você fazer uma terapia que não é para a sua doença, é para prevenir. Então, como eu disse, eu não sou médica de louco, você não encontra nenhum louco no meu consultório. É para evitar a psicose, né? Então, quando você tem o estresse, que você disse, que fazer para preveni-lo, a gente vê quanta gente fazendo aí. O esporte, né? O exercício físico, ele libera o neurotransmissor, que é o neurotransmissor da felicidade, né? É tanto a serotonina que traz a felicidade, e quando você sua e respira e cansa, e seus músculos trazendo a vascularização para todo, do pé à cabeça, cabeça ao pé, você libera endorfinas, que é aquela coisa gostosa, que você chega em casa e não está cansado. Você pode até fazer o jantar naquele dia para sua esposa e para os seus filhos, porque você está feliz. Agora, dança também, eu amo dançar, né? Então, dança, tocar um instrumento. Quer dizer, você vai procurar fazer, além do trabalho, nos intervalos do que é da sua obrigação. Quer dizer, a gente não tem que viver para ser obrigado a fazer as coisas. Nós vamos fazer as coisas da maneira que for possível, porque nós escolhemos fazer. Então, a gente faz uma faculdade, ou vai para o emprego, que nós escolhemos. Não adianta ir empurrado. Se você for empurrado, como eu, se eu tivesse feito pediatria para satisfazer minha família, que quase o meu pai infartou, e meu pai disse, eu tive que prepará-los, né? Os dois sentados na sala, eu tenho uma novidade para contar. Como está o primo lá e tal? Não estou mais lá com o primo. Então, quando eu falei que eu ia ser psiquiatra, meu pai,
regalou os olhos, mas escuta, para tratar de louca até eu, não precisa ficar 6 anos lá, 6 anos na faculdade para tratar de louco, né? Então, naquele tempo não tinha mesmo esse conhecimento e essa aceitação, mas a minha mãe ficou na sala e falou: filha, eu te conheço, se você escolheu é porque você teve motivo. E depois eles viram mesmo que eu teria que ser psiquiatra, participaram, viram a minha vida aqui, mesmo com 9 empregos, né? 9 funções, eu dava conta e não me cansava. E dava até para fazer mais coisas, né? A idade vai chegando, aí tudo vai mudando, Sim. né? Aí as aposentadorias vêm, a gente tem... Isso que é importante. A cada tempo, uma coisa é necessária. E você deve ver isso, né? Agora eu já... Mesmo no trabalho. Agora eu já fiz isso, mas estou ficando estressado. Por que será? Não ignore a mudança, né? Você muda, as coisas mudam. Então, talvez seja mudar de emprego, seja conversar, que nós vamos falar sobre esse assunto já, né? Então, vamos voltar na qualidade de vida. O esporte, a dança, um instrumento, aquilo que te dá prazer. Sim. Na verdade, não tem o número 1, 2, 3, ou então um esquema. Isso aqui você deve fazer. Você vai fazer o que você gosta. Tem homens que gostam de jogar bola, mas tem homens que não gostam de jogar bola, né? Não sei se você gosta. Tem homens que fazem outras coisas, sim, mulheres que poderiam estar lá no coral. Coral é também outra coisa, sim, ótima. Quem tem boa... Né? Uma boa voz, a voz, potência vocal bacana. Esse dom, vá fazer o coral. Quer dizer, você tem que ter algo que te traz prazer, felicidade, que libera esses neurotransmissores, que mantém a sua cabeça sadia. Que é aquilo que eu falei, se a sua cabeça não está sadia, neurofisiologicamente falando, quimicamente falando, você adoece. Primeiro, psiquiatricamente, emocionalmente. E se você não se der conta, por conta de negação própria, por conta de preconceito, você acaba adoecendo fisicamente. E, às vezes, de uma coisa muito grave e que poderia ser evitada. Perfeito. E, doutora, quando a senhora fala sobre qualidade de vida, esses momentos de descontração, a gente pode considerar também o churrasco com a família, os amigos, aquele chopinho com os amigos, tudo isso a gente pode colocar Nós vamos fazer hoje, né? Tomara! A gente termina aqui, vamos fazer o happy hour. Perfeito! Né, Danilo? Vamos fazer um happy hour. Se a gente não ganhar um jantar, então nós vamos fazer um happy hour. É uma delícia isso. Tudo, né? Isso ajuda no enfrentamento a essas situações. Já por várias vezes eu saí com secretária, né? As secretárias também mudam. Quando está frio, vamos lá no Passer, vamos tomar... já fiz uma propaganda do Passer aqui. Vamos lá tomar aquelas canjas deliciosas. Aí eu adoro chocolate. Aí a gente pede lá o chocolatinho que passa lá a fruta. Fundi. Eu fundi. Então, estar com amigos, ter amigos, né? Então, no Face vem um monte de coisa de amigo, mas estão só lá no virtual. Nós precisamos trazer aqui. Falando nisso, a pandemia também adoeceu muita gente, porque nos isolou. Aqueles amigos, então parece que muitos se acabaram acostumando com isso. Sim. Então, geralmente o pós-crise vem com alguma doença. Sim. Porque transforma não para o bem, para o pior. Né? O trabalho de home office, isso prejudicou muito o funcionário. Adoeceu o funcionário. Quer dizer, a gente não tem mais Nossa, no meu tempo eu ainda tinha.
Nós não temos mais a varanda, a gente não usa mais a varanda da frente de casa, a gente não usa mais a calçada com as cadeiras e conversa com o vizinho. Como isso era saudável, né? Por isso, talvez o aumento do número de pacientes no consultório da senhora e de outros colegas da profissão, não é mesmo, doutora? Isso, a vida vai mudando. E olha, a gente não pode esquecer isso, Flávio, porque uma coisa que é causa de doença para você não é para mim, não é para o Murilo, e vice-versa. Porque o jeito de ser de cada pessoa é que vai reagir bem ou não àquilo que está em frente. Por isso o autoconhecimento, por isso procurar a psicóloga. O pessoal falava assim para mim, viu, mas a senhora é psicoterapeuta, então aquela coisa de ir lá para bater papo, mas aí eu bato papo. Quem disse que eu vou cobrar para bater papo? Né? Bater papo é com os amigos, é com a família. Sim. Mas a psicoterapia, o profissional sabe ouvi-lo e encontrar onde você deve estar trazendo mais atenção para você mudar, ou até ver se você se conhece. De repente, eu começo a fazer perguntas aqui e vejo que você não se conhece. Sim, exatamente. É só um exemplo. Não, claro. Não estou eu tô nada. tô até ali tentando fugir um pouco. Não, mas é muito importante tudo isso, né? É muito importante a gente se conhecer, saber os nossos limites, até para conseguir enfrentá-los. Porque se você não conhece o seu limite, você não, até onde posso ir, até onde eu tenho que ter esse enfrentamento, isso é muito importante, muito válido. E, doutora, sempre que a gente fala de estresse, a gente fala de ansiedade, principalmente no trabalho, a gente entra no nosso tema principal aqui do nosso bate-papo, que é a síndrome de Burnout. Gente, vocês não têm ideia da vontade que eu tô de falar dele. E então eu já gostaria que a senhora começasse explicando o que é a síndrome de Burnout, como que ela atua no cérebro da pessoa. O microfone é da senhora. Comenta um pouco pra gente, a gente segue nesse bate-papo. Fala um pouco pra nós dessa síndrome que está atingindo tantos trabalhadores no mundo todo, em especial no Brasil. Nossa, isso. Brasil está perdendo só para a Espanha. Olha só. Já pensou, gente? Na hora que a gente tem que ganhar para virar primeiro mundo, né? A gente ganha das coisas ruins. Quer dizer, eu falo aqui, só estamos perdendo da Espanha. Que bom a gente poder ir, não é mesmo? Quer dizer, de coisas ruins. Quando é coisa ruim, nós estamos lá em cima. Agora a hora do dinheiro. Nós com um país maravilhoso que da Deus educação. nos deu, né? Que a gente deveria... É igual aquela história que Deus dá asa para quem não sabe voar, né? Então, nós temos aqui um país que podia ser de primeiro mundo, com todas as riquezas, né? O clima. Aí outros países aproveitam dos nossos, estão de olho aqui no que fazer no nosso país. Aí o Flávio lembra. E agora, Flávio, você vai se lembrar, eu só estou aqui por conta do Burnout. Sim. Foi a motivação que me trouxe até aqui. Porque eu queria que você chamasse, eu falei na hora, mas poderia ser com outros colegas e tal. Mas quando você falou Burnout, eu falei, não, pode deixar que eu vou. Porque nós, até este ano, ainda estamos no que a gente chama CID-10. Gente, vou começar a dar umas aulinhas agora. CID-10, Código Internacional das Doenças. Nele, nós temos 14.400 códigos. Cada especialidade tem números diferentes. Como eu falei aqui na psiquiatria, tem 100 códigos que nós temos aí variações para dar o diagnóstico de cada doença psiquiátrica, certo? Já neste ano vai sair a CID-11.
aonde estará a síndrome de Burnout? Então, o código de Burnout será QD, vai ser diferente. QD, eu já sei. Então, vocês já vão ficar sabendo antes de sair, certo? Então, tem muitos colegas médicos que vão estar atentos aí agora, né? Vai sair este ano, 2022, a CID-11, do que eram 14.400 códigos, irão para 55.500 códigos. Mais que triplicou. Por conta... Aí nós vamos dar palmas para o Brasil, né? Aí é coisa boa. Por conta da evolução da ciência, apesar que não é só Brasil, é código internacional. Sim. Mas o Brasil faz parte. Mas o Brasil faz parte. A gente tem que reconhecer. Isso mesmo, Flávio, temos que reconhecer. Então, gente, de 14 mil, quer dizer, os anos se passaram, que é o que eu vou dizer para você agora, que nós vamos voltar no transtorno. O que eu comparava? Transtorno de estresse pós-traumático com o que poderia ser Burnout, mas que ele ainda não estava reconhecido. Tudo vai muito devagar. Então, esses de 14 mil para 55 mil, você imagina o quanto a ciência evoluiu, o quanto diagnósticos foram feitos por conta dos exames para chegar nesses diagnósticos. Falando nisso, acho muito importante. Podem ter os exames a serem feitos. Mas o médico, uma coisa que eu aprendi maravilhosamente, e não esqueço já há 42 anos, é que a clínica é soberana. Sim, sem dúvida. A clínica é soberana. Então, o diagnóstico bem feito é primeiro clinicamente. Você vai fazer o exame para confirmar a sua hipótese diagnóstica. Então, nós vamos falar da síndrome de Burnout. Ele foi diagnosticado em 1974. Nossa, olha bastante quanto tempo. Há quase 50 anos. Sim. Né? Quase 50 anos. Foi por um alemão, Herbert Freudenberg. Lá em Agudos não tem? Não tem ainda? Ou não tem mais a Freudenberg? Ai, agora eu não vou saber falar. Vocês são jovens. Vocês são jovens. Mas saber. No meu tempo, eu estudei em Agudos, em 1970. Tinha a fábrica, eu não me lembro do quê. O nome Freudenberg. Olha só. Provavelmente, os primeiros donos eram alemães. Sim. Né? Então, ele era um psicanalista, Herbert Freudenberg. Ele fez esse diagnóstico de síndrome de Burnout nele mesmo. Olha só. Ele nasceu na Alemanha, mas logo foi para Nova York. Então, essa época, ele fez a faculdade, ele estudou, né? E como psicanalista, já numa idade de trabalho já de muitos anos. Então, aí vem o que nós vamos depois, você nem vai perguntar, porque eu já vou falar, né? Então, veja bem, gente, demorou. Mas sabe o que nós sabemos agora e que vai ajudar muita gente? Mas eu também já venho com aquele... Tem sempre o pessoal que vai junto e o do contra. Sim, sem dúvida. Os que empurram e os que puxam. Então, mas não se preocupe, porque para fazer esse diagnóstico vai caber ao psiquiatra. E aí lá vem de novo a minha lembrança de que queriam me ver de costas. Eu não tenho raiva não, viu? Porque para mim foi um desafio, eu amo desafio. Se há um desafio que vai trazer, não um ganho para mim, mas uma vantagem maior para a população, para o outro, isso me empurra. Isso é uma coisa que me leva. Então, agora, eu estou vendo como uma coisa que veio para mim também.
né? Uma coisa que veio para fazer acontecer aquilo que eu tentava fazer com os pacientes. O transtorno de estresse pós-traumático é muito parecido. Eram pacientes que chegavam no meu consultório adoecidos por conta de traumas no trabalho. E hoje, a síndrome de Burnout, vamos falar primeiro de como ela é, né, Flávio? Isso. Então, o paciente, ele está tão... Então, nós falamos tanto do estresse aqui, até do estresse bom, saudável. Ele está tão estressado, que você vê, ele não parece um estressado. Às vezes ele está irritado, mas às vezes ele está no bagaço. No bagaço. Burnout, se a gente separar, é uma palavra inglesa. Burn significa queima. Out, externo. É uma queima de fora para dentro. Então, os acontecimentos exteriores no trabalho, porque agora ele é considerado uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Vejam só aí os empregadores, os empresários e as seguradoras. Chama atenção das seguradoras, que trazem tantos preconceitos, tantos limites, tantas negações, só porque tem sintoma psiquiátrico? Então, sintoma psiquiátrico não é doença? Eu sou o quê, então? Eu saí da faculdade com CRM, Conselho Regional de Medicina, me deu um número. Eu tenho o número 40832. Eu tenho consultório há 36 anos. Eu tenho pacientes que já estão bem curados e têm uma vida maravilhosa. Os doentes continuam chegando. Então, como é que uma seguradora não vai reconhecer doenças psiquiátricas? Você tem resposta, Flávio? Infelizmente, não. Você tem, Danilo? Pois eu... Opa! Pois eu, é mais ou menos assim, sabe? Porque eu sinto como um tapa. Ah, não! Então, o meu paciente, não, ele tem a seguradora, paga bem, mas não tem. Ah, não tem, porque eles podem estar fingindo. Mas se nós, psiquiatras, fazemos um atestado, eu faço um atestado minucioso, ali não dá dúvida nem para juiz, que aquilo é uma doença. Como que vai dar dúvida para a seguradora? Pois agora eu vim hoje por causa disso. Porque agora o Burnout vai dar, sim, pulga atrás da orelha de muita gente. Mas também podem ficar alertos. Ninguém vai tirar vantagem disso. Porque o doente que está na sua empresa com esta síndrome, você vai perceber a mudança nele. Às vezes não é o empresário, não é o empregador, mas é o que está acima dele. Vai ver, ele não está produzindo, ele está faltando muito. O gerente, o coordenador, vai conseguir identificar isso. O encarregado. Sim. Né? Porque isso pode acontecer não só no escritório, no RH, isso pode acontecer até na mão de obra. Então, o que é mais triste, que agora acho que nós já falamos bem, né? Que quem tiver diagnosticado pelo psiquiatra, muito bem diagnosticado, porque eu acho que o pessoal pensa que quem chega no consultório mentindo, nós não vamos saber? Será que vocês subestimam tanto? Não, eu sei que não, né? Quem me conhece não vai me subestimar desse jeito, não, porque aí eu fico incomodada com isso. A gente sabe o que vem fingindo, procurando os ganhos secundários que a gente chama. Atestado, porque faltou no emprego, porque não sei o quê. A gente sabe. A gente não fica só mais velha, a gente fica experiente. Então, nós sabemos fazer diagnóstico. E, aliás, quando ele está fingindo, e que eu
de uma forma profissional, mostro isso para ele, eu mostro uma coisa mais grave do que o fingimento, a farsa, porque quem faz uma farsa que está doente psiquiatricamente, pergunto para você, Flávio, é normal? Não. Meu Não Deus. falam tanto? Qualquer doença, né, que a pessoa finja, mas ainda mais uma... que tudo é louco, vai querer Exato. vir fingir no meu consultório? Então, a síndrome de Burnout vai ser muito bem avaliada para chegar nesse diagnóstico, porque ela é uma doença do trabalho, ela vai ter os recursos, os benefícios do INSS, que dão, quando casos graves, os casos graves, Flávio, são aqueles que, mesmo medicados, e são antidepressivos, ansiolíticos, alguns neurolépticos, porque que são os que tratam neuroléptico, é o que a gente trata, delírio, alucinação, agitação, agressividade, porque além dos sintomas comuns, como estresse, falta de motivação, ele já não rende, ele chega em casa que não quer ouvir ninguém, às vezes ele nem janta, ele já vai para o quarto e se tranca. O isolamento é muito comum, por isso ele é uma síndrome. Ele não é uma doença psiquiátrica. Não mais, não mais. Não vai estar no nosso CID. Como eu disse, o CID é QD 85 e na frente ainda vai estar escrito Burnout. Olha só. Bem específico. Bem específico e para ter o que merece, que demorou tantos anos. Ele vai ter o INSS com o tempo que ele precisar, que isso vai ser o médico que vai definir. E se for grave, se ele chegar já no topo, quer dizer, tudo que poderia ter sido feito não foi feito, não foi reconhecido, ou no trabalho, ou pela família, ou porque ele se negou a procurar ajuda. Então, quando a coisa já é irreversível, ele vai estar recebendo o benefício, e isso pode se estender a 1 ano. É de direito. E o que parece vantagem, não, é triste. Porque se ele precisou 1 ano, significa que ele não pôde tentar nenhum outro emprego, nenhuma outra função dentro do próprio emprego. Quer dizer, ele está mesmo aniquilado. E quando ele está aniquilado, então eu disse que é de uma forma psiquiátrica, física, ele tem arritmias, ele tem hipertensão arterial, evolui para cardiopatia e, por isso, pode infartar. Ele fica tão deprimido, porque é aquela história da ansiedade, né? Tem a depressão ansiosa. Então, a depressão grave, ela tem momentos que fala, nossa, mas ele estava ali que nem tomou banho durante uma semana, agora já está... Então, são a dupla face da coisa. Mas a grande maioria dos casos graves do Burnout é isso, é a queima total do indivíduo. Certo? Entendi. É grave, é o isolamento social. Ele não quer conversar mais com você, o amigo do peito. Fala que eu não estou em casa. Ou ele está tão mal que isso que é triste. A pessoa que não está bem no escritório, ao invés de você chegar lá, meu amigo, o que está acontecendo com você? Você está diferente? Não, gente, vamos lá. Agora é a hora do nosso intervalinho, vamos lá na cozinha tomar um café. E deixa ele, porque ele está tão esquisito, tão chato. E ele lá, de novo, não recebe a ajuda dos amigos. Não é incoerente isso? Sim, demais. Então, eu quero alertar para isso também. Tem coisas que os próprios amigos do local de trabalho podem estar fazendo para ajudá-lo. Nós, como eu disse, o transtorno de estresse pós-traumático foi muito parecido com o que hoje chama-se de síndrome de Burnout, né? Que era o que nós falamos dos soldados. Sim. Então, muitos pacientes eu tive. Eu não afastei do emprego, mas eu mudei ele de função.
Ah, então está tendo problema ali, não está se dando, não sei o quê. Eu pedia para o médico do trabalho, mude ele de função. Então, com isso, nós conseguíamos. Sim. Então, a gente tem que caracterizar o problema, ver o que dá para ser feito, sem chegar nas últimas consequências. Porque, se chegar, aí vai ter INSS, as obrigações do empregador, o CAT, porque Sim. é uma doença do trabalho. E, como eu disse aqui, exaltada, a obrigatoriedade de cobertura. E, doutora, a síndrome de Burnout, ela vem por essa queima externa, a pessoa vai se esgotando, ela não consegue mais estar no ambiente de trabalho. Eu tive um amigo que teve essa situação. E o telefone dele, e ele é da mesma área que eu atuo, a área de comunicação, e quando o telefone dele tocava, ele entrava em pânico. Isso. Exato. E se fosse uma ligação ainda de um cliente que nós tínhamos em comum à época, ele parece que o pânico triplicava. Era uma situação assim, e um cara super pra frente, super assim, mas quando ele teve essa situação, graças a Deus, tratou, hoje está super bem, trabalhando mega ele voltou ativo. No mesmo trabalho? Ele segue trabalhando com comunicação, mas ele não está mais na nossa região. Então, ele se mudou para a capital. Isso. Porque a primeira coisa, por exemplo, o afastamento que a gente consegue, né? E agora vai conseguir de uma forma sem ter que suar tanto, né? Como a gente fazia, uma forma de beneficiar a portadora. Porque chegou para mim já também, portadores de Burnout, mas que nós não tínhamos o que vamos ter agora. É difícil que o paciente volte para aquele local, porque é como você falou, ele não pode nem ouvir falar, nem dos amigos, sabe? É um pavor, é um pânico que paralisa, é um pavor, ele já não tem atenção, concentração, o que nós chamamos de funções cognitivas, que é o discernimento, que é a avaliação. É o que está escrito, que eu, como perita, respondia, vinha lá coisas de pessoas que cometeram crime, e aí, ele estava mesmo em condições, ou ele não tinha, ou estava com Alzheimer? Aliás, é bem quase chegando. Olha só. Porque no Burnout, quando a pessoa está esgotada, que ela já não se reconhece. E você vê que ela não é mais aquele, como você mesmo falou do seu amigo. Não é mais aquela pessoa. Ela também se estranha. Ela vê nela mesma. Então, isso deixa ela mal, ela se esconde. Então, olha o social aí. Ela se esconde, por isso que eu falo. Por que aquele amigo não foi lá gastar um tempinho, né? Trouxe ele. Então, é muito difícil voltar, porque a pessoa não volta. Eu tive vários casos com professores, aí nós falamos, nós médicos, aí é que está, nós não temos patrões, certo? Somos autônomos, como tem muitas outras, você tem também, né? Como tem muitas outras profissões autônomas. Então, nós também podemos ter essa doença. Sim. Por isso eu falo da seguradora, que vai ter que também se reunir. Vai ser um tal de reunião depois dessa palestra, aliás, dessa entrevista, porque vão ter que se mexer, Flávio. Sim. Vão ter que se mexer, porque é algo... Você já pensou, esse psicanalista, e ele ficou mal, teve que parar. Por quê? A melhor coisa, e foi o que eu fiz, sabe o que eu fazia com professores estressados, que ainda não era Burnout? Eu internava no Hospital Piedade, deixava lá 5 dias uma placa, proibido visita, porque ele precisava fazer aquilo que ele não achava que era importante, descansar, dormir, comia, bebia e dormia. Eles lembram até hoje. Eu tenho professoras que se encontram comigo e falam, doutora, só não faz mais aquelas coisas, não. Certo? Porque eram pessoas que chegavam que já estavam para catar paciente, para catar aluno,
que já não aguenta mais reunião, que já não tem mais aquelas coisas, entendeu? Eu internava ali no hospital, deixava. Então, no início, é fácil. Mas se a pessoa não tem quem procura, ou não tem alguém que o acolhe, então o ambiente de trabalho é importante, a gente sabe, tem muita gente que já sabe disso, mas agora vai ter que estudar mais isso. Sim. Até chamar profissionais, né, da nossa área, até para estar definindo isso. O que será que está acontecendo? Porque, se não o empregador, pessoas, como você falou, o que é responsável por aquela área, ele tem noção do que precisa mudar ali. E mude rápido. Mudem rápido. Então, nesses 55.500, com certeza tem outras coisas interessantes. Mas a síndrome de Burnout veio mesmo para mudar muita coisa. Sim. E eu fico pensando lá no Herbert Freudenberg, um psicanalista, se autoavaliar. E Sim. chegar nesse diagnóstico. Ele escreveu um livro, ele escreveu vários livros, mas o primeiro livro dele, em 1980, 10 anos depois dele, imagina o quanto ele teve que elaborar isso, né? E ele mesmo claro que ele pediu, com certeza foi em ajuda de amigo, mas para ele mesmo, para a profissão dele, um psicanalista, imagina como deve ter sido. Sim, né? Difícil, trabalhoso. Agora, imagina quantos anos demorou para falar, não, você tinha razão. Aliás, nem vivo ele está mais, né? Então, você tinha razão. Agora vai fazer jus ao seu estudo e tal, né? Então, eu também fico feliz pelos casos que a gente conseguiu. Teve muitos casos, não vou citar empresas, mas teve algumas empresas que repetiam casos assim, né? Mas que a gente solicitava, entrava em contato com a assistente social ou mesmo médico do trabalho, tentando trocar a pessoa, o funcionário do local, né? Quando ele estivesse melhor. Claro que tem. Quando a gente vê que o paciente está muito mal, a primeira coisa é os 15 dias de afastamento. Ele tem que sair daquele local que o pressiona, que deixa ele estressado, que ou adoeceu, porque fica claro. Ele vem já contando. Eu não aguento meu trabalho, eu estou não sei o quê, ele só fala do trabalho. Ele mesmo traz isso. Entendi. De uma forma impulsiva, triste, angustiante, terrível. Perde essa paixão que a gente falava no começo. Exato. Ele não fala com essa paixão sobre o trabalho. Apavoramento, esgotamento físico e mental. E, doutora, esse esgotamento, ele vem de um ambiente de trabalho nocivo, aí a gente pode colocar um barulho, aquele estresse, a gente vê, por exemplo, pessoal que às vezes tem que atender muito cliente, às vezes o cliente é mal educado e diversas situações, e em outros ambientes o trabalho parece que é mais tranquilo, vamos assim dizer. A pessoa trabalha num ambiente climatizado, com pessoas mais tranquilas, o ambiente que o trabalhador está influencia para o desenvolvimento da síndrome de Burnout ou não? Sim. Principalmente nesse que você falou aí, nocivo, certo? Porque no nocivo, haja jogo de cintura, né? A pessoa ser tolerante, positiva, para conseguir trabalhar, mas não vai longe, não, certo? Não vai longe. Mas o que é mais interessante, aí você falou do local propício e tal, tem uma coisa muito interessante que vai reforçar a coisa do autoconhecimento. Você pode se achar o bam e chegar ali e querer competir com todo mundo. Você tem essa coisa de competir, de mostrar trabalho. E no começo dá certo, né?
Você compete, faz e faz e faz, e eleva você de cargo, e muda de função, muda o seu salário, e você subindo, meu caro, além de arrumar inimigos, você vai chegar numa hora que você está de novo, que eu falei, um bagaço. Porque quanto mais competente, mais te exigem. E você, enquanto está bem, você acha isso ótimo. Porque você mostra que dá conta. E faz, e faz. O outro pede mais e você faz. E aí os inimigos estão crescendo embaixo. Você já nem passa por perto, muda o seu roteiro lá de saída, seu caminho, porque embaixo a coisa está assim, ó, o fogo ainda não veio em você, mas embaixo tá. Então, esse jeito de ser pode, num trabalho que tinha tudo para dar certo, por conta de suas características, você chega. Quem é que vai ser super a vida toda? Entendi. Então, por isso, volta naquela situação de conhecer os limites. Sim, quando você conhece, você sabe, não, isso. até aqui eu posso entregar. O autoconhecimento. Daqui para frente é um desafio que eu vou ter que me estruturar para ir, ou isso, ou tá optar bom pelo que eu exato. Fiz. Olha, vivi o lado negativo. Olha, eu tô arrumando inimigos. Olha, aquele cara levava para casa, a gente tomava chopp, agora passa que nem me conhece, né? Muda, deixa o carro bem longe do meu para não ter que falar bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. Às vezes tá rindo de você. Sim. Eles estão lá e estão falando assim, lá, ó, ele tá lá, tá se arrebentando. E nós aqui estamos saindo, estamos felizes, estamos bem. Você vai ver daqui a pouco. Não tem aquela história de quanto mais você sobe, né, a escada, maior é a queda. Maior é a queda. Então tem muito isso. Por isso, eu conheço muito de perto, não tem tempo certo, sabe? O burnout pode acontecer nessas pessoas, ou às vezes não é nem por competição, é por competência. Sim. Olha quantas coisas pode trazer o burnout. O lugar impróprio, né? O tipo de trabalho que você faz, por isso são mais vulneráveis a essa síndrome. Médicos, policiais, professores, gente da saúde, gente como você, de propaganda, que tem que estar sempre, né? Pessoas que têm que estar sempre junto com outras pessoas, o relacionamento interpessoal, né? Olha agora, só. isso para mim faz bem, como eu falei, se eu tivesse que ficar lá num canto fazendo coisas por computador, né? Então cada um Sim, exatamente. tem o seu mal, né? Exato. Então, como eu disse, a própria competência parece paradoxal, né? Você é competente, você poderia chegar acabando até virar vice do presidente, né? Mas até chegar lá leva tempo. Sim. E quanto mais aquilo que eu falei, ou por você querer competir, mas para querer competir você é competente. Só se você for muito... Sim. Né? Então, o ser competente também tem que ter, mas a pessoa competente, que é um caso que eu conheço, a pessoa competente, inteligente, ela percebe isso. Ela percebe o que o superior, o que o empresário faz de você. Até que aquilo que te fazia feliz, como você já citou Sim. aqui, aquilo que era motivo para a sua vida, para, né, nossa, eu escolhi bem, fiz uma faculdade, estou fazendo o que eu me programei, estou indo bem, estou ganhando, chega uma hora, você fala, meu Deus, você se voltou contra você mesmo. Aquela competência toda sua se voltou contra você mesmo.
te esgotou, você virou escrava, escravo. Quando você vira escrava do que você faz, pare agora. Eu sou do tempo da Vanusa. Pare agora. Tem alguma coisa errada. Entendi. E doutora, vamos falar um pouquinho a questão dos sintomas. Eu vou citar algumas coisas que acontecem comigo, graças a Deus não é burnout, mas assim, eu sou um profissional onde eu tenho diversos clientes. Eu não tenho um posto de trabalho fixo, tenho um escritório na minha casa, mas eu não tenho... Então, hoje eu estou na Unimed, amanhã eu estou em outros clientes, em outras cidades, então eu estou sempre atendendo, fazendo assessoria de comunicação para diversos clientes. E sempre surgem os jobs esporádicos. E quando eu tenho um job esporádico, que ele é mais intenso, sempre na semana seguinte, enquanto o job está acontecendo, eu estou lá, adrenalina altíssima, trabalhando, fazendo, produzindo. Terminou, além de eu ter muita dor no corpo, dor física, eu tenho insônia. Para mim, assim, tem um evento que eu faço assessoria que acontece anualmente e aquilo, enquanto é um evento grande, dura uma semana, enquanto ele está acontecendo, nossa, é ótimo. E eu adoro aquilo, eu me divirto fazendo. Exatamente. Eu tenho paixão por aquilo. Sim. Mas terminou, deu tudo bem, ótimo, maravilhoso, termina no domingo. Eu tenho, já é comum, como eu já faço há alguns anos, eu sei que a noite do domingo para segunda eu vou dormir bem, da segunda para terça já vai ser difícil, a noite da terça para quarta até sexta-feira são noites que eu não durmo. E eu já me acostumei com essa situação, então o que acontece? Não consigo dormir, já levanto, vou lá para a sala, vou fazer alguma outra coisa. E sei que essa semana é assim. E as pessoas cada um tem a sua realidade. Esse foi, né, uma das coisas que acontecem comigo. No burnout tem alguns sintomas que são mais clássicos, assim? Então, nós falamos vários aqui, aquela história, como é da minha área, eu acho que eu acabei puxando. Apesar que nós falamos também, eu não falei, eu não citei mesmo a dor no corpo, enxaqueca, dor de cabeça direto, isso é uma coisa comum. Constante, né? Aquela coisa. Eu falo, o corpo fala. Não adianta você querer negar a si mesmo, que nem você falou. Vai ter um tempo, me desculpa, mas eu tô aqui, tô aflita, vai ter um tempo que você não vai querer nem pensar mais em fazer essas estripulias aí, certo? Porque insônia. Não lembra que eu falei que eu deixava lá uma plaquinha de proibido? Vinha familiar, mas como namorado? Mas como a senhora vai negar? Não, tá decidido. É só um tempo, você não vai morrer, você não vai ver ela por 5 dias, uma semana. Ela precisa fazer o que ela não está dando valor. Porque como você deu o seu exemplo, né? Aliás, parabéns, tem gente que tem vergonha de dar exemplo. Não. Né? A gente tem que, pro bem da nação, sim, né? Para todo mundo crescer junto. Diga ao povo que eu estou assim, né? Porque você ainda tira vantagem, mas do jeito que você está contando, porque ficar sem dormir é terrível. Terrível. Sim. Sono, agora eu estou podendo. Mas eu amo dormir. A gente sente, cada um descansa de um jeito, né? Tem gente que precisa ser 6 horas. 6 horas e pronto. Que para mim, quando eu posso ir para 12 horas. Eu lembro que o pessoal, muitos colegas, se estiverem assistindo, vão estar dando risada, porque vão se lembrar disso. Eu era chamada, às vezes, de madrugada, porque meu paciente se perdia no hospital e não achava o caminho de volta para o quarto dele. Me ligavam de madrugada. Por isso que, bom, não vou continuar essa conversa, não vai mais longe aí. Mas aí, eu falava, você me ligou porque você não pode levar meu paciente, porque é tudo igual, outro quarto, até eu confundiria. Algumas faziam questão que eu viesse. No começo foi assim. Depois me amaram. Mas no começo, sabe? Era aquele azedume, igual a cara que você fez aí.
Então, mas eu voltava para casa, eu dormia. Então, às vezes amigos, colegas, Fátima, você tem que vir aqui. E via pela minha voz, né? Quando você acorda. Sim. Ai, você tem que vir aqui, porque é um caso que eu estou vendo. Nossa, nós fizemos tantos casos. Olha, é o que eu falo, eu já falei demais, por isso que eu não quero lembrar, porque quanta coisa boa a gente fez. Bacana. Sabe? Pronto-socorro, chegar paciente que acha que estava morto, de repente era um traumatismo craniano e que ninguém olhou, eu pelo raio-x, porque eram pacientes meus, dava para ver lá um hematoma extradural. Desculpa, Gilberto, mas vou citar você aqui. Aí eu chamava, ainda ele brincava que quando eu chamasse, eu tinha que vir assim voando, né? Porque eu já tinha feito o diagnóstico, o paciente psiquiátrico era sempre negligenciado. Olha só. Mas traziam e pediam para me chamar. Porque eu falava, se for alguma coisa grave, pode dizer que, não vai atender, não faz mal, a doutora falou que pode chamá-la. Eu pedi um raio-x, já aconteceu muito. Um hematoma extradural, quer dizer, sangue fora do crânio. Chamava o Gilberto, vinha correndo, o cara estava que nem morto, certo? Ia lá no centro cirúrgico, tchom, tirava o sangue, passava algumas horas com os remédios que ele teve, principalmente por conta do tempo de descanso, a pessoa acordava, né? Então, são coisas que a gente lembra de ter feito em ambiente de estresse, em ambiente de descaso, em ambiente de negligência, eu não digo que tudo bem, por desconhecimento, mas chama, ou faz algum exame, né? Tem um carinho, uma atenção maior, né? Coisas que porque às vezes acontecem. Psiquiatria a gente aprende só depois da faculdade mesmo. Na faculdade, pelo menos, eu vejo, não se aprende, é só na residência. Mas a história que você falou, insônia. Se a pessoa tem dor... É o que eu falei do que o corpo fala. Ter dor de cabeça significa, meu cara, igual eu estou falando, você faz favor de avaliar esse caso aí, que talvez você vai pegar outro. Porque você já está citando, eu acho que no começo você só via as vantagens. Né? Sim. Adrenalina pura, aí agora você já está falando de como você fica depois. Sim. Então, né, Danilo? Acho que está na hora dele começar a repensar. Já é hora, né, de começar a olhar a agenda com mais carinho. Exato, e talvez procurar outras coisas assim, dinâmicas, como você faz, mas que essa aí já acho que está trazendo mais cansaço, né? Mais coisas negativas do que positivas. Mas nós falamos do que é psiquiátrico, os principais sintomas, né? Normalmente insônia, os físicos, como eu falei, a dor no corpo, não é, você falou de dor no corpo. Dor no corpo, o corpo fala, está mostrando, você está carregando, Flávia, aquilo nas costas. A pessoa fica como se estivesse carregando o mundo nas costas. Não adianta analgésico, relaxante muscular, o que é que seja, essa dor está te gritando. O corpo fala, está gritando, Flávio, né? As taquicardias pode levar a uma cardiopatia. E se você não procura o médico, você infarta. Né? E o social, que está muito mexido, como nós comentamos. Sim. A pessoa se isola. Ou ela se isola porque ela se sente... É triste a pessoa falar isso. Você ouvir de uma pessoa inteligente, de uma pessoa de uma história de vida maravilhosa, falar para você: eu sou uma merda. Não é eu estou. Eu sou uma merda. Eu já não sou capaz de nada. Não, mas você, tipo eu,
Não, mas você... Doutora, eu já tentei. Sabe, uma pessoa que nem como profissional, você precisa de muito tempo, dá muito remédio, não em quantidade, que a gente muda, para a pessoa começar a ouvir. Não, você ainda continua sendo fulano. Ele não se enxerga mais ele. Eu sou uma merda. Eu sou culpado de tudo. A culpa vem junto. É muito interessante isso. Ele é culpado. Ele não reclama. Só no início. No início vem, ai, meu trabalho está... Mas não, quando a pessoa está muito mal, ele é o culpado. Não, eu que sou uma merda mesmo, errei tudo, fiz tudo errado. Agora eu não consigo entrar lá porque eu tenho vergonha, não consigo. E tem aqueles que ficam tão mal que quer matar quem está lá. Tem esse lado também. Pode desencadear essa questão da violência? Agitação de querer se vingar por ter adoecido. Olha só. Por isso que eu digo que às vezes a gente precisa usar antipsicótico. Entendi. Para baixar a crista. Perfeito. Eu tenho um caso que eu sigo há anos, mas agora ele vai ter essa vantagem. Quer dizer, ele está afastado, mas ele ainda está ligado à empresa. E ele está afastado há anos. Olha só. Porque ele não tem. Não consegue retornar para aquele ambiente. Ele já quis matar tanta gente. Chega. Só que, graças a Deus, se trata, ele já passou disso. Ai, que bom. Só que continua o merda. O merda que não faz nada, né? E ele tinha várias habilidades. Entendi. E ele se colocou. Ele não chegou, sente nessa condição, infelizmente. E está esperando como eles falam, mas que agora, burnou, vai ter outro diagnóstico, fazer um acordo. Sim. Mas a pessoa é jovem, então não sei como. Entendi. E eu já tive, como eu disse, pessoas inteligentes que não esperaram chegar. Quando viram que eram muito competentes e que se estava tirando vantagem demais, ela falou, epa, com faculdade feita e tudo, hein? Jovem. Bom, deixa eu aproveitar que eu sou jovem ainda. Vou virar coisa, ó, escolheu outra faculdade. E está feliz como nunca. Que bom. Bacana. Então, por isso que eu digo, vai muito da pessoa, tudo, né? Tudo é multifatorial, a gente não tem que ver só um lado. Mas, com esse diagnóstico, como eu disse, digo para todos, é momento de cada um de nós, ou profissionais de saúde, ou como você, pessoas que levam, né? Eventos. Sim, profissionais da área da comunicação. Comunicação, isso. Você também pode estar ajudando muito, pode estar pensando em como estar visitando empresas, avaliando locais de trabalho. Eu acho que é o seu lado aí, né? Avaliando, de repente, dando ideia de reuniões, de procurar profissionais de algumas áreas. Sim. Porque agora o Burnout vai mudar a vida de muita gente, de muitos profissionais, de muitas pessoas, de muitos empresários e de muitos peritos e de muitas seguradoras. E que seja para o bem de todo mundo. Principalmente dos trabalhadores, né? Que sofrem com essa situação. E, doutora, férias. As férias são importantíssimas para isso. E eu já emendo numa outra pergunta. Pela a CLT brasileira, o trabalhador tem direito a 30 dias de férias remuneradas e ele pode vender, salvo engano, 10 dias dessas férias. Paciente meu não vende nada. A pergunta é justamente essa. Exato, porque não tem nada melhor que você... Aliás, eu sempre, porque eu já fui empregada, eu fui funcionária pública, né? Então, eu sempre nem tirava 30, eu fazia 15
no início e 15 no final, porque eu não consigo imaginar alguém trabalhando o ano inteiro esperando as férias de 30 dias. E eu lembro de um grande amigo meu, porque eu trabalhei com um grande número de prefeitos, né? Foram meus patrões, um grande número de diretores de saúde, foi uma experiência muito boa, né? E um deles me falava, Fátima, né? Depois de muitos entre tapas e beijos, porque imagina, para implantar o serviço, eu tive que ser... Eu vejo que eu sou durona mesmo. Mas era para um bem comum. Durona de um aspecto. Sim, claro. E de outro, né? Chora fácil. Mas um grande amigo, na época diretor, ele falava, Fátima, se fosse ver, realmente, essa área não é um mês. 2 meses você merecia. 2 meses. Porque a gente tocava 2 serviços, né? O ambulatório de saúde mental, o hospital dia, quer dizer, consultas individuais, grupos. Então, graças a Deus que a gente demorou! Começou com 3 e acabamos com 15, uma equipe de 15. Bacana. Demorou, mas conseguimos, né? Mas essa área, e fazendo todo esse trabalho, realmente, eu acredito, como você falou, essa coisa de CLT, tem alguma coisa que tem que mudar, porque tem pessoas que 1 mês só no ano é pouquíssimo. E, doutora, a senhora recomenda essa divisão das férias? Acho que é interessante, 15 dias e depois mais 15, acho que isso é importante para a mente. Voltando nisso, lá em Ribeirão era assim. E quando eu cheguei aqui, porque eu já comecei, eu cheguei em 84, 1984. O tempo vai passando, a gente já vai se perdendo, né? Isso, 1984. Em 86, comecei no Canavieiro. Em 86, eu já fui unanimemente isso. Aprovada pelos colegas para entrar no Piedade, porque eram todos meus contemporâneos de faculdade, né? Bacana. E também já tinha sido achada pelo juiz, na época era o Dr. Paulo, lembro do primeiro juiz, me encontrou, então meu primeiro emprego foi de perita judicial. 32 anos. Maravilhoso. Adorei. Amei. E tudo facilitava para mim, no sentido de ajudar meus pacientes. Sim. Né? Porque, como perita judicial, e graças a Deus, por isso que eu falo, se você faz... Gente, por sinceridade. Se você faz bem o seu trabalho, porque você procurou e escolheu aquilo que você ama, você faz bem. E se você faz bem... Todos acreditam em você. Todos aqueles que trabalham com você acreditam em você. O juiz acredita em você. O promotor acredita em você. O delegado acredita em você. E você prova que você falou a verdade. Porque tudo aconteceu como você escreveu. Então, eu digo que, para fazer tudo aquilo, se fosse ver, quando eu entrei, eu falei assim, não posso esperar 1 ano inteiro para tirar 1 mês. Não dá. Então, por a gente se dar tão bem e tudo correr bem, né? Eles entendiam quando eu comecei na saúde, que eu dei essa ideia, e na época era o mesmo que eu já citei aqui, e ele falou, Otmília, você sabe que passou a ser assim? Para vários profissionais da saúde, porque eu falei, como é que eu vou ficar 30 dias de férias se eu sou a única psiquiatra da cidade? Aí vai ter que chamar ele por um tempo. Foi assim, mesmo eu tirando 15 dias. Não, tem razão, 15 dias você já vai fazer falta, imagina 30. Aí tinha que chamar gente de Bauru, gente de Jaú, tive amigos que vieram me cobrir. Depois que eu tive uma equipe já com o ambulatório, porque, graças a Deus, os gestores queriam ir embora, que eu fosse embora, mas depois que viu que precisava mesmo, deram muito apoio. Então, a gente conseguiu corresponder e eles
nos ajudando a ter aquilo que precisava para executar o nosso trabalho. Mas deveria mudar. 15 dias é beleza, viu? Sim. Eu não consigo me imaginar um ano. Esses dias aqui eu tirei 1 mês de férias no meu consultório. Não, precisa, ótimo. Ainda mais sendo autônomo. Sim. E com a minha idade, meu Deus, eu falei, não, 1 mês de férias. A gente precisa, volta Sim. melhor e resolve. Dá tempo para você pensar na sua vida e saber que agora também tem outras coisas. Eu, na minha idade, já tenho outras coisas Sim, para se pensar. É super importante. Né? E aquilo, né, doutora? Realmente ter férias. Porque, às vezes, principalmente o autônomo, às vezes ele tem férias, mas o celular está sempre chamando, ele está até na praia ou em alguma outra viagem, mas ele está sempre resolvendo algum problema. O ideal é que, para a gente evitar todos esses problemas, é que férias realmente sejam férias. Descanso, ainda mais na minha área. É pensar o tempo todo, é raciocinar o tempo todo, é escutar o tempo todo, é saber o que ele está querendo dizer, ou o que você está vendo nele. Então, férias, para mim, é descanso. Ótimo. Descanso. Doutora, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. E eu acho que eu exagerei. Não? Imagina, foi ótimo, foi perfeito. A gente acho que passou 2 horas conversando, mas voou o tempo, foi muito bacana. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse conteúdo, com certeza vão sair transformadas, com certeza vão adquirir informações extremamente importantes, que elas vão conseguir colocar na vida delas, na vida de um colega de trabalho, na vida de um familiar. Com certeza a gente vai ajudar muita gente com esse conteúdo. Agradeço imensamente a participação da senhora e a gente sempre deixa ao final o microfone aberto. Se uma pergunta deixou de ser feita ou uma última consideração, um ponto que tenha que reforçar, o microfone é da nossa querida e assim, como eu posso dizer, uma comunicadora, a doutora Fátima. Por favor. Mais uma última consideração. Murilo, você é testemunha. Ele começou com a jovem Fátima e terminou com a doutora e a senhora. Então, a jovem doutora Fátima. Não, eu gostei muito. Fazia muito tempo que eu não tinha essa oportunidade, né, de estar falando. Durante muitos anos, era parte do meu trabalho, né? Estar dando entrevista, escrevendo para jornal, ou nos nossos encontros, né? Dando palestras em muitas escolas, em clubes de serviço, e sempre amei isso, né? Principalmente para estar passando para vocês, para o público, ou pessoas que já me conhecem, informações que ou preferem não escutar e que agora vai ver que é importante, né? Eu não faço e nem falo nada para prejudicar. Eu estou lá no meu consultório para ajudar a não ficarem doentes, como hoje nós estamos aqui tentando mostrar para evitar a síndrome de Burnout. E, com certeza, os empresários também vão estar lutando, todos nós fazendo igual, claro que não igual, mas com o mesmo objetivo, de ajudar com que não tenham essa doença que é gravíssima e ela acaba com a pessoa mesmo. E ela é, essa palavrinha dura, incapacitante. Então, por que você, que ainda tem uma família, que começou agora com a sua família, você ainda é jovem, você ainda tem tanto para mudar, se você quiser, você pode mudar. Não se entregue. Não se entregue. E você que tem um amigo do seu lado, ficando diferente, vá lá conversar com ele. Pode ser a solução para o problema dele. Nós estamos aqui para ajudar o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente não está aqui para fazer a diferença, o que nós estamos fazendo aqui? Beijos a todos e que todos sejam felizes, que é isso que Deus quer de nós.
Mais uma vez, muito obrigado, doutora Fátima. Foi um grande prazer estar conversando com a senhora. Embaixo aqui, eu é que agradeço. Muito Tá? bom. Com certeza vamos conversar sobre outros temas. Já deixo o convite aí para outras oportunidades estar falando com a senhora. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Eu me despeço deixando para vocês os outros vídeos do nosso canal que vocês podem encontrar no Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube da Unimed Lençóis Paulista. E claro, no nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado e até a nossa próxima entrevista.